E aí, Marquinhos, tudo bem? Beleza, vamos lá. Vamos falar um pouquinho com a nossa turma aí sobre a Reforma Protestante? A gente está aí nesses dias de celebração da Reforma, muitas igrejas estão fazendo conferências teológicas, celebrando a Reforma, fazendo o culto da Reforma, e a gente às vezes não entende muito bem por que essa reforma é tão importante, esse episódio na história, né? Um evento de quase 500 anos, né? Que será comemorado o ano que vem. Esse ano faz o quê? Então, 499 anos. Por que é essa data, Marquinhos? Por que eles comemoram? Por que a gente está lembrando disso? Quando é que começa a contar isso? Você lembra, né? Essa data, em outubro de 1517, na Alemanha, com o monge Martinho Lutero, ele fixa as 95 teses na Catedral de Wittenberg, refutando alguns falsos ensinamentos da igreja da sua época. E esse movimento todo vai fazer com que não só ele, mas milhares de outros cristãos reformem a sua fé, a sua espiritualidade e voltem para a palavra de Deus. Quer dizer, a reforma que Lutero experimenta não foi a primeira nem a última reforma que vai acontecer na igreja cristã, mas ela traz umas lições interessantes para nós, porque olhando para a vida de Lutero, ele não foi o primeiro daquela época. Antes dele teve John Wycliffe na Inglaterra, teve John Huss, que já questionavam coisas erradas dentro da igreja. Quer dizer, é uma ação de reforma primeiro interna também, né? Lutero, ele vivia uma angústia muito grande na alma dele, ele se considerava um pecador, ele vivia atribulado, angustiado. E o que acontece com Lutero? Ele tem contato com a palavra de Deus, ele tem contato com o livro de Romanos, ele lê aquele versículo lá, Romanos 1,16, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto do judeu como do grego. Aí no versículo 17 diz, o justo viverá pela fé. Então, essa palavra de Deus trouxe um impacto profundo na vida de Lutero, né? Esses avivamentos são ações soberanas de Deus. Ele que traz a palavra de encontro ao pecador e provoca essa mudança, né? Na Bíblia você tem, no Antigo Testamento, o rei Josias experimenta isso na época que encontra o livro lá empoeirado na casa do Senhor, na época de Neemias, Esdras ali na reconstrução dos muros, na reconstrução de Jerusalém. É um impacto que a palavra de Deus produz na gente. Isso é uma lição da reforma para nós, né? Verdade. Não é uma transformação da sociedade, da cultura, da instituição, mas é uma transformação radical que começa no interior, na espiritualidade. E depois sim vai gerar as transformações com um olhar mais crítico para a cultura, para a vida, porque começa enxergando as suas próprias mazelas, o seu próprio pecado, a sua própria espiritualidade vazia. Lutero entendeu que ele precisava da fé no Senhor Jesus como o único dom de Deus para que ele fosse salvo, fosse regenerado, e a partir daí, com essa fé redentora, a sua vida seria radicalmente transformada. A gente tem uma tendência de ter um distanciamento muito grande desses eventos na história. Então, olhando para a reforma, parece que não tem nenhuma relevância para nós, mas tem total relevância. Porque a questão da reforma não é uma divisão da igreja cristã da Idade Média, dos católicos, e uma igreja cristã agora reformada dos cristãos não católicos. Não, a divisão que a reforma faz, que esse avivamento que Deus traz, é muito mais profunda. Na verdade, uma reforma divide entre os cristãos que são humildes para reconhecer os seus pecados, confessarem os seus erros e correrem de volta para a palavra, e os cristãos que não fazem isso. Então, essa classificação ela vai muito além dessa bandeira entre a igreja da Idade Média e a igreja recente. Na verdade, Lutero nem pretendia, de fato, causar essa divisão de nomenclatura, mas devido às circunstâncias todas da liderança da igreja naquela época, isso foi inevitável. Mas nasceu da reforma, igrejas protestantes luteranas, né? Nasceram da reforma igrejas protestantes reformadas, os calvinistas ali na região da França, da Suíça, e nasceu a igreja anglicana na Inglaterra, né? Quer dizer,
A reforma, ela nos leva a pensar e nos ensina a termos um olhar crítico para a nossa própria espiritualidade, Primeiro, o conflito e a transformação precisa acontecer aqui dentro. É uma provocação de humildade que a reforma traz, e não de orgulho, de começarmos a nos colocar, e há muito disso hoje, né? Nós os reformados, nós os que somos os protestantes, há muito disso hoje. Na verdade, o que a reforma faz é muito mais profundo que isso. Ela provoca um olhar crítico para a nossa própria espiritualidade, depois, como você disse, para a espiritualidade da nossa igreja, do nosso povo, da nossa cultura, não é verdade? Verdade. Essa reforma ela foi fundamentada em alguns aspectos, né? Somente a Escritura, a Bíblia como única regra de fé e prática, muito mais do que dogmas humanos. Somente Cristo, Ele é o Redentor, Ele é o sustentáculo da nossa salvação, Ele é a pedra angular, como o apóstolo Pedro declara nas suas epístolas. Somente a graça de Deus, pela graça nós somos salvos, isso é mediante a fé, que é o próximo aspecto da reforma, somente a fé. E a Deus somente a glória somente ao nosso Deus. Eram os ideais pregados. Os 5 solas lá, né? Por Lutero. Sola Escritura, solo Cristo, sola gratia, solo fide e solo deu glória. Dessa vez a gente conseguiu falar. Mas a reforma, então, ela é mais do que um episódio na história, meus irmãos. Por isso que ela é importante. Ela é, na verdade, uma hermenêutica da nossa alma, ou seja, uma forma da gente fazer uma autocrítica da nossa própria espiritualidade. Por isso, hermenêutica é uma interpretação crítica de nós mesmos, da nossa própria espiritualidade, e é uma hermenêutica da palavra. A reforma tem uma verdade nela, sempre reformando, sempre levando a gente a fazer uma autoanálise da nossa espiritualidade, do nosso cristianismo, e também fazendo uma autoanálise de como nós estamos interpretando as Escrituras. Elas são inerrantes, elas são imutáveis, mas a nossa interpretação das Escrituras está sujeita aos nossos erros, à nossa visão turva das coisas, né? Tanto é que na história da teologia existem mudanças, não nas Escrituras, mas na forma como ela foi interpretada, em alguns momentos. Houve mudança em alguns aspectos. Por isso, o valor da reforma, sempre reformando, deve levar a gente a ter humildade para avaliar nós mesmos e humildade para continuarmos sempre estudando a palavra de Deus. A igreja reformada ela não pode estacionar. Ela precisa sim fazer esse autoexame, essa autoavaliação, checando à luz das Escrituras Sagradas aquilo que faz parte da sua liturgia, do seu dia a dia, das suas relações com a cultura, com a sociedade, com a membresia, com o corpo de Cristo. A reforma nos leva a se examinar constantemente, para que não caiamos nos erros que aconteceram no passado, de uma igreja dogmatizada, com doutrinas humanas, centrada no homem e que foi se afastando gradativamente da glória de Deus. E infelizmente a gente tem esse quadro hoje na igreja cristã brasileira, para não falar do cristianismo em outros lugares. A gente tem as indulgências modernas, os objetos sagrados, os amuletos especiais. A gente tem um clero de pastores, bispos, apóstolos e líderes evangélicos que estão se colocando semelhantemente àquela época da reforma de Lutero, acima de todos os demais mortais, inquestionáveis, intocáveis, que não podem ser tocados porque são ungidos do Senhor. E a palavra de Deus ela produz como espelho, Paulo diz, um reflexo do que nós somos. Nós precisamos nos tratar, nós precisamos aperfeiçoar a nossa vida com Deus. Nós não podemos abaixar a cabeça e nos submetemos a tudo que as pessoas dizem, que líderes espirituais dizem, se não estiverem realmente fundamentados na palavra de Deus. Enfim, pastor Marquinhos, então, que tipo de aplicação bem prática a reforma protestante que aconteceu lá no século XVI pode trazer para nós hoje, como cristãos do século XXI, do ano 2016, enfrentando a nossa realidade hoje, né? Deles é o retorno à leitura da palavra de Deus como uma aplicação pessoal, devocional, íntima, com uma boa interpretação, uma boa hermenêutica, desapegada de costumes e tradições apenas de ordem dogmática, né? Eu entendo que na época da reforma foi uma forma de Deus trazer, usando pessoas, situações e contextos. A gente sabe que na época da reforma tinha um contexto político,
das cidades-nações insatisfeitas com o monopólio da Igreja Católica. A gente sabe que tinha as circunstâncias econômicas de uma classe média que estava nascendo naquela época, que já não mais se submetia da mesma forma que os colonos da época dos senhores feudais. Tem um contexto religioso, onde o cristianismo da Idade Média não estava satisfazendo o desejo que as pessoas tinham de comunhão com Deus, eles fracassaram nisso. Tem um problema teológico naquela época, na Idade Média. O escolasticismo teológico transformou teologia e doutrina em discussões tolas e bobas, de coisas que não tinham sequer nenhuma aplicação ou efeito na vida prática dos fiéis. A crise da liderança da igreja naquela época, com a imoralidade, com aquela falsa castidade, né? Os falsos virgens, sacerdotes que na verdade estavam se envolvendo sexualmente às escondidas, a crise em Roma como capital da igreja e muita perversidade lá. Há muita coisa acontecendo ali. Então nós precisamos voltar às Escrituras, voltar à piedade, voltar à comunhão com Deus, para a gente saber lidar com isso no nosso tempo. É verdade, é o nosso desafio diário. A reforma precisa começar em nós, com pequenas atitudes, com maior devoção, com maior integridade nos nossos relacionamentos interpessoais, na nossa relação com Deus, na nossa busca direta aos ensinamentos de Cristo, entendendo que Ele é o único caminho que nos leva a Deus, que nos religa a Deus, que nos conecta a Deus. Ou seja, nada que façamos pelos nossos próprios esforços e méritos podem conquistar a salvação ou o favor divino, mas é pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, pelo sacrifício vivo de Jesus Cristo nós temos acesso ao Pai. Precisamos nos recordar disso, que a nossa relação com Cristo deve ser prioridade das nossas vidas. E através dessa relação nós teremos uma visão diferente de mundo, diferente de cultura, onde a partir daquilo que Jesus fez nas nossas vidas, nós teremos condições sim de vivermos amplamente a reforma no nosso coração e também nas nossas igrejas. Reforma é avivamento. É uma ação soberana de Deus que nos atinge, é Ele que nos alcança primeiro, não somos nós que o alcançamos. Ele alcançou Lutero, Ele alcançou Paulo, o apóstolo, o teólogo da igreja primitiva, Ele alcançou Agostinho de Hipona no século V, Ele alcançou John Hus, John Wycliffe, Ele alcançou John Knox, Ele alcançou Calvino, Melanchthon e todos os outros reformadores. Ele alcançou os puritanos, ele alcançou os morávios, ele alcançou o pastor Jonathan Edwards lá nos Estados Unidos em 1740, ele alcançou George Whitefield, John Wesley, Charles Wesley, ele alcançou os missionários que vieram para a América do Sul, que vieram para o Brasil, ele alcançou todo aquele que creu em Jesus como seu Senhor e Salvador. Essa reforma, essa ação de Deus reformando o coração alcançou essas pessoas, a graça de Deus alcançou essas pessoas. Só a Escritura, só a fé em Jesus, só Cristo, só a graça, só a Deus toda a honra e toda a glória. Esses são valores da reforma para todo cristão em todas as épocas. Sempre reformando, sempre buscando através desses valores uma vida diferente, uma vida mais próxima do Senhor. Que essa seja a nossa realidade. Amém.